Iniciando agora então mais um vídeo. No último vídeo a gente viu então o método geral de se calcular um determinante, a própria definição do seu determinante pela expansão dos cofatores. Quando a gente lembra que quando a gente tem uma matriz 2 por 2, se a gente tem uma matriz assim 2 por 2, A, B, C, D, a gente pode calcular o determinante fazendo aquele A vezes D menos B vezes C, né? A gente pode calcular A vezes D menos B vezes C. A gente viu isso daí. Aí quando o determinante é de uma matriz 3 por 3, vamos por A 3 por 3, a gente usa daí determinante, cálculo determinante, a gente pode usar a regra de Cramer, né? Que é aquela que a gente faz três diagonais, né? Regra de Cramer. A gente pode usar a regra de Cramer, né? Aí quando é 4 por 4 ou mais, 4 por 4, A 5 por 5 e todos os posteriores, a gente precisa, deixa eu colocar aqui, A 2 por 2. Quando é 2 por 2 a gente pode fazer desse jeito. Quando é 3 por 3 a gente usa a regra de Cramer. Quando é 4 por 4, 5 por 5, a gente pode usar aquela expansão em cofatores. Mas a expansão em cofatores expansão em cofatores. A expansão em cofatores, ela é geral, tá bom? Expansão em cofatores é para todos esses casos aqui. Tanto para o 2 por 2, tanto para o 3 por 3, quanto para o 2 por 2, também, quanto por 4 por 4, por 5 por 5. Todos os casos e tanto para qualquer dimensão dessa matriz, qualquer que seja a ordem dessa matriz, desde que ela seja uma matriz quadrada para ter o determinante, correto? Pois é. A gente também tem outro método também que serve para todos os casos, além da expansão em cofatores, que é o próprio método do escalonamento. Como eu disse no vídeo onde a gente começou a falar sobre o escalonamento, no vídeo onde a gente começou a falar sobre o escalonamento, eu disse que ele seria sim um aliado muito importante para todos os outros assuntos que a gente ia fazer. O escalonamento também eu posso usar ele para calcular qualquer que seja, ó, o espacinho, qualquer que seja o determinante. Tô tentando fingir que eu tô passando por trás, tá, gente? Qualquer que seja o determinante, eu posso fazer pelo método de escalonamento também. Eu posso calcular esse determinante pelo escalonamento. Então a gente vê que, beleza, se A for 3 por 3, beleza, eu tenho a regra de Cramer. Se A for 2 por 2, dá para fazer desse jeitinho aqui, que é o mais facinho. Agora, quando é maior, a gente pode usar, quando é maior, tanto maior quanto menor, quanto essas 2 por 2, 3 por 3, a gente também pode usar expansão em cofatores e escalonamento. Tá? São esses os dois métodos gerais para se calcular qualquer determinante. Beleza? A expansão em cofatores a gente já viu no último vídeo. Agora a gente vai ver o escalonamento. Agora a gente vai ver por escalonamento. A gente viu também no último vídeo como as operações com linhas, operações elementares com linhas, se projetam no determinante, correto? A gente viu que as operações lá de multiplicar uma linha, toda uma linha por um escalar não nulo, faz com que o determinante fique desse jeito. O determinante a gente também multiplique, né? A gente precisa multiplicar também o determinante para obter o determinante corretamente, né? Para saber como é que fica o determinante depois de eu aplicar esse
essa operação. A segunda, que troca duas linhas, o determinante muda de sinal. A terceira, que é somar múltiplos de uma linha na outra, não altera o determinante. Então, a gente segue agora para que a gente possa compreender isso daí. A gente vai ver então que o seguinte, vamos dar um exemplo aqui de uma matriz. Vamos lá. Matriz A. Eu quero essa matriz aqui. Eu vou calcular o determinante. Ela é 3×3, tá? Pra gente não tomar muito tempo aqui dos vídeos e a gente explicar o método. Beleza? O método nunca vai mudar. Para todas as matrizes vai ser sempre o mesmo método e a gente já viu passo a passo como fazer o escalonamento. Quem não lembra, volta lá pro vídeo de escalonamento. Eu quero essa matriz aqui. 0, 1, 5, 3, menos 6, 9, 2, 6, 1. Essa é a matriz que eu vou calcular o determinante por escalonamento, certo? Agora vamos primeiro entender uma coisa. Determinante de A vai ser um valor, certo? Esse vai ser o determinante de A. Eu quero calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, o que acontece? Se eu quero calcular o determinante dessa matriz, aí eu vou lá e eu faço uma operação com linhas nessa matriz aqui, o que acontece com o determinante dessa matriz? Vamos supor, eu multiplico alguma linha por um escalar não nulo. O que vai acontecer com o determinante dessa nova matriz que eu vou obter? Ela vai ser K vezes o determinante da matriz anterior, correto? Então, se eu vou lá e aplico uma operação, vamos supor, eu multiplico, vamos supor, L2, vamos pegar essa aqui que tá fácil, né? L2 recebe 1/3 vezes L2. Que é a operação que eu vou fazer agora. O que acontece com a minha matriz? Como é que ela fica? Ela fica assim, 0, 1, 5, 1, menos 2, 3, né? Espero que ninguém tenha tido confusão com isso. 2, 6, 1. Eu mudei essa linha aqui. Qual que é o determinante dessa nova matriz aqui? Vamos supor que essa matriz eu vou chamar ela de A', que é a matriz depois que eu fiz uma operação elementar com linhas. Vai ser A', eu vou chamar ela de A', tá bom? Essa nova matriz. Lembrando que não é a mesma matriz, é uma matriz diferente, gente. Não vai se confundir. Então daí, o determinante de A' vai ser igual a 1/3. Vamos lá. A 1/3, por quê? Porque eu multipliquei a segunda linha por 1/3. Logo, o determinante da nova matriz deve também ter essa consideração. Vai ser igual a 1/3 vezes o determinante da matriz A, né? Ó. Vai ficar igual, então, o determinante de A' vai ficar igual a A' sendo essa aqui, tá? E essa é A. O determinante de A' vai ser igual a 1/3 vezes o determinante de A. Determinante de A, ok? Beleza? Porque aqui tava 3 menos 6, 9. Aqui ficou 1 menos 2, 3, ou seja, é 1/3. A linha é proporcional 1/3, né? Em 1/3. São linhas proporcionais com 1/3 de proporcionalidade, né? Que é o valor que eu multipliquei a linha 2. Então, o que acontece? Eu tenho, então, que o determinante de A' é 1/3 vezes o determinante de A. Claro? Isso ficou claro? Então, pois é. Qual que é o determinante que eu quero calcular?
é o determinante de A. Não o determinante de A'. Então eu preciso fazer o quê? Para poder calcular o determinante dessa forma, eu vou precisar, tudo que eu multiplicar, eu vou precisar passar para o outro lado, gente. Para poder ficar como? Ficar aqui o determinante, vamos escrever de azul já. Ficar aqui o determinante de A é igual a 3 vezes, porque vai passar para o outro lado invertido, né? 3 vezes determinante de A'. Né, gente? Aqui eu isolei o determinante de A. Então, o que acontece? Aí eu vou fazer todas as operações com linha, tá? Vou fazer todas as operações com linha. Eu vou reduzindo a matriz, tá bom? Eu vou reduzindo a matriz a uma matriz na forma escalonada. Por quê? Porque na forma escalonada, eu vou ter o quê? Como é que era a forma escalonada que a gente tinha visto? Eu tenho pivôs sempre em linhas... pivôs das linhas sucessivas aparecem sempre... o da linha inferior aparece sempre à direita do pivô da linha superior. Né? Lembra disso daí? Então, se eu for fazendo isso daqui, eu vou percebendo que eu vou acabar tendo... Vou fazendo as operações com linha, escalonando a matriz, eu vou perceber que eu vou ter o quê? Eu vou ter... Vai aparecer 1, 1 e 1. Na matriz resultante. E 0, 0, 0 nesses pontos aqui, quando eu terminar o escalonamento. Aí, como a gente também viu no último vídeo, o determinante de uma matriz triangular é simplesmente o produto das entradas da diagonal principal. Eu multiplico cada termo das entradas da diagonal principal, quando é uma matriz triangular, né? Nesse caso ainda não é. Então eu precisaria fazer o escalonamento. Mas quando for, vai ser o produto. Aí vai ficar, depois que eu terminar, né, a forma escalonada, vai ficar 1, 1 e 1. Aí no caso vai ser 1 vezes 1 vezes 1, vai ser 1, né, o determinante daquela matriz triangular. Pois é. Mas o determinante, isso não significa que o determinante dessa matriz que eu queria calcular era 1. Eu vou ter que manter nota de todos os passos que eu tomar para fazer todos os passos que eu tomei para fazer o escalonamento, para poder dizer qual que vai ser o determinante dessa matriz em relação ao determinante da matriz triangular que eu for chegar. Não ficou muito claro ainda, talvez não tenha ficado muito claro ainda. Vamos pro exemplo, vamos fazer então esse escalonamento dessa matriz aqui. E vamos descobrir quanto que é o determinante, tá bom? Então, essa matriz aqui, vamos lá. Eu quero o determinante da matriz 0, 1, 5, 3, menos 6, 9, 2, 6, 1. Aí é assim, a gente faz aquela barra em módulo, né? A gente faz o forma... Que isso? A gente faz a forma daquela barra em módulo, né? A gente escreve desse jeito assim para ver o determinante. Beleza. Então, qual que é o primeiro passo do escalonamento? Primeiro passo, conseguir um pivô na coluna mais à esquerda, na coluna não nula mais à esquerda, no topo, né? No topo da coluna não nula mais à esquerda. Esse é o primeiro passo. A gente precisa ter um pivô aqui. Aqui não tem pivô ainda. Então, eu preciso trocar duas linhas para conseguir um pivô aqui, né? Vou trocar as duas, a primeira operação que eu vou fazer vai ser trocar essas duas linhas aqui. Logo, eu já lembro logo de cara que o determinante, quando eu troco as linhas... Lembrando que aqui eu já estou falando do determinante, tá bom? Já é o determinante. Eu estou falando que isso daqui é simplesmente uma outra forma, ó. A matriz com barra em módulo, essa barra reta, é simplesmente uma outra forma de escrever det de A, tá bom? Beleza? Então, eu vou trocar essas duas linhas. Então, logo, o determinante vai mudar o sinal. Então, eu tenho que pôr para fora, eu tenho que deixar do lado de fora
um menos 1 multiplicando, porque é o menos 1 que muda o sinal, correto? Então, eu deixo indicado eu vou deixar aqui, menos 1. Menos 1 vezes o determinante, que for C, vai ser um determinante de sinal oposto sempre. Ixi, gente, não sei o que é isso não, desculpa aí. Mas aí, vai ser daí o quê? 3 menos 6, 9, 0, 1, 5, 2, 6, 1. E eu deixei o menos 1 do outro lado, tá? Para indicar que o determinante dessa matriz aqui vai ser o inverso do determinante dessa matriz, tá? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou eu vou multiplicar essa linha aqui por 1 sobre 3, tá? Beleza? Vou multiplicar, então, essa linha aqui por 1 sobre 3. Deixa eu deixar anotado. Multiplicar por 1 sobre 3. Continuar embaixo. Isso vai me dar o quê? Lembrando que o menos 1 fica, tá? Eu vou deixando indicado cada uma das coisas que eu for multiplicando. Menos 1. Ó, agora vamos entender uma coisa. Qual que vai ser a matriz que eu vou tirar de lá? Depois que eu multiplicar por essa primeira linha aqui por 1 sobre 3. Qual que vai ser a próxima? Vai ser o A', não vai ser? Não vai ser o A'? Depois que eu multiplicar por 3, por 1 sobre 3, a primeira linha, não vai ser o A'? A próxima matriz? Não vai ser tipo esse daqui? Não vai ser exatamente porque a linha aqui estava em cima. Mas, se a gente for comparar, não seria essa aqui a matriz que eu fosse conseguir? Não é desse jeito que eu estou indicando? A matriz anterior, o determinante da matriz anterior, igual a 3 vezes o determinante da matriz que eu vou ter depois? Não é? Então é isso que eu vou indicar aqui. Esse 3 multiplicando vai ficar indicado aqui também. 3 vezes. É simplesmente uma questão de entender que eu vou estar buscando o determinante dessa matriz aqui, não da próxima matriz. A operação com linhas me explicita que eu preciso multiplicar, que o determinante da matriz, quando eu multiplico por um valor, o determinante da matriz que resulta é igual a esse valor vezes o determinante da matriz, o determinante da matriz que resulta, né, da matriz do A', o determinante de A' é igual a 1 sobre 3 vezes o determinante da matriz que eu multipliquei 1 sobre 3. Né? Aqui, ó, multipliquei 1 sobre 3 aqui, esse aqui ficou aqui proporcional, né? 1, menos 2, 3, ficou proporcional, só que eu não estou buscando esse determinante. O que me sobra depois é a matriz que resulta. Então, eu tenho que passar 1 sobre 3 para o outro lado, para entender dessa forma. Tá? Então, esse 3 é por causa disso, tá bom, gente? É um pouco, às vezes, confuso. Sim, é confuso em alguns casos. É meio confuso. Mas, gente, o jeito é fazer vários exercícios, tá? É fazer vários exercícios para perder a confusão sobre isso. Então, é como se eu tivesse, basicamente, se a gente tentar entender de uma forma mais intuitiva, eu multipliquei aqui 1 sobre 3, não multipliquei? Pensa que assim, é como se eu tivesse tirado 3, tirado um fator 3 daqui, entendeu? Tirado 3 menos 6, 9, é tudo múltiplo de 3, né? Então, é como se eu tivesse arrancado esse 3 para fora e ficado 1, menos 2, 3, tá? É dessa forma que a gente pode entender também para ficar mais fácil. 0, 1, 5, não mexi. 2, 6, 1. E agora? Agora eu preciso zerar, eu preciso que essa coluna aqui fique 1, 0, 0, né? E aqui é 1, 0, 2, então eu preciso zerar esse 2. Então o que eu faço?
somo nessa linha aqui, eu vou somar nessa linha aqui. Vou somar nessa linha aqui. Essa linha vezes menos 2. Né? Então, eu tô fazendo o quê? Vou escrever da forma algébrica para ficar mais compreensível, né? Ficar mais certo. L3 recebe L3 menos 2L1. Beleza? Essa é a operação que eu tô fazendo agora. Para zerar esse 2 aqui. Isso vai ficar igual ao quê? Que somar uma linha na outra me dá? Somar uma linha em outra, o que isso altera o determinante? O que a gente viu do último vídeo? Que não altera o determinante. Então vai ficar igual ao quê? Menos 1 vezes 3 vezes o determinante da matriz que vai resultar. Por quê? Por que vai ficar só menos 1 e 3 igual aqui? Porque não altera o determinante. Somar uma linha na outra, ou somar múltiplos das linhas, não altera o determinante. Então vai ficar 1 menos 2, 3. Ficou meio apertado. 0, 1, 5. Aí aqui vai ficar o quê? Menos 2, aqui vai zerar. Aí menos 2. Quer dizer, 6. 6. Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Mais 4. 6 mais 4, 10. 1 menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. 1 menos 6, menos 5. Certo? Beleza? Beleza, eu consegui então que aqui ficasse do jeito que eu queria. Agora eu preciso passar para a próxima linha. Então aqui eu tenho já o meu pivô e esse pivô já é 1. Que beleza. Meu pivô aqui já é 1. Não precisa multiplicar por nada na linha 2 para ficar igual a 1. Então, o que eu faço? Então, eu só somo a linha 2. Agora, eu vou fazer o quê? Vou somar na linha 3, de novo. Linha 3 vai receber linha 3 menos 10 vezes linha 2. Né? Gente, método de escalonamento. Espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou fazendo. Tá? Porque isso aqui é bem simples. Agora é essa a operação que eu vou fazer. E isso, somar múltiplos da linha não altera o determinante. Então, como é que vai ficar? Isso vai ser igual a menos 1, né? Por causa da troca de linha. Vezes 3, por causa de multiplicar por 1 sobre 3 aqui. Vezes o determinante quando eu somar, quando eu fizer aquela soma. 1... menos 2, menos 2, menos 2, 3, 0, 1, 5, 0, aqui eu fiz a conta exatamente para zerar, então vai ficar 0, aí aqui vai ficar o quê? Menos 5, ó, linha 3, menos 10 vezes linha 2, menos 5, menos 10 vezes 5, menos 10 vezes 5, dá menos 50. Menos 5 menos 50 dá menos 55. Certo? Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar 55 daqui e vai ficar 1 só. Eu vou tirar esse menos 55 daqui, ou multiplicar, né, por 1 sobre... Vou multiplicar por 1 sobre menos 55. Né? Ou, daquele jeito que a gente tinha visto aqui em cima, eu vou arrancar para fora esse menos 55. Eu vou arrancar esse fator. Isso vai ficar igual ao quê? Vou escrever embaixo. Menos 1 vezes 3 vezes menos 55 vezes o determinante da matriz. 1, menos 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, 1. Agora, aqui, nesse caso, eu tenho o quê? Uma matriz triangular superior. Como que eu calculo o determinante da matriz triangular superior? Com o produto das entradas da diagonal principal.
Então, esse determinante aqui, eu vou colocar aqui embaixo, igual. Menos 1 vezes 3 vezes menos 55. Então, esse determinante aqui, esse daqui, ó, esse daqui, isso daqui, esse é um determinante, tá bom? Isso aqui é um determinante, barra em módulo, aqui, ó, determinante. Então, esse determinante aqui vai ficar igual ao quê? 1 vezes 1 vezes 1. Quando dá 1 vezes 1 vezes 1? Dá 1. Então, agora eu vejo e eu faço essa conta aqui, para saber o determinante dessa matriz. Fazendo essa conta, eu vejo que isso aqui vai dar 165. Beleza? Esse é o determinante da matriz. É assim que eu calculo, tá bom? Beleza? É desse jeito aqui que eu calculo. Deu 165. Se você quiser ver na regra de Cramer, para ver se bate, a gente pode ver também. Vamos ver pela regra de Cramer. Ah, pela regra de Cramer vai ser muito mais fácil de fazer. Por que eu não fiz pela regra de Cramer? Gente, o intuito não é fazer o determinante. O intuito é explicar o método de escalonamento, o método de cálculo de determinante por escalonamento, tá? Esse que foi o intuito desse vídeo. Não simplesmente calcular o determinante. A gente vai agora fazer o cálculo para provar que dá, tá? Então, o determinante de A, que era o quê? 0, 1, 5, 3, menos 6, 9, 2, 6, 1. O determinante dessa matriz aqui vai ficar 0 vezes menos 6 vezes 1. Eu vou fazer já de cabeça, tá, gente? Quem quiser parar para fazer, para resolver mesmo e ver que bate, pode fazer, fique à vontade. Mas eu vou fazer de cabeça. Determinante dessa matriz, que eu chamei de A. Então, esse determinante de A pela regra de Cramer, né? Vai ser igual a 0 vezes menos 6 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 9 vezes 2 dá 18, mais 5 vezes 3 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30, 3 vezes 30 dá 90. Aí, ao contrário aqui, a gente faz 5 vezes menos 6, aí fica menos, né? Menos. 5 vezes menos 6 vezes 2. 5 vezes menos 6 dá menos 30, vezes 2 dá menos 60. Então, fica menos 60. Opa. Menos 60. Menos 0 dá 0. Menos 1 vezes 3 vezes 1. 3. E isso vai dar igual 0, aí 18 mais 90, menos com menos aqui no 60 dá mais 60. Então vai ficar 90 mais 60, que dá 90 mais 60 dá 150, mais 18 dá 168, menos 3 deu 165. Então bateu, né? Para vocês verem que ambos são métodos que funcionam, tá? Mas vamos entender. Aqui, a regra de Cramer serve só para matriz 3×3. É só para matriz 3×3, gente. Não vai ter outro caso que eu vou usar a regra de Cramer, ok? Só para matriz 3×3 vai servir esse determinante aí. Se não for 3×3, se for 2×2 eu posso fazer desse jeito aqui, que é o jeito mais famosinho também. Se não for 3×3, se for 4×4 ou 5×5, escalonamento vai ser outro método que eu posso usar. Expansão em cofatores pode ser um método legal se você tiver aquele negócio das linhas lá de uma linha com vários zeros ou de uma coluna com vários zeros. Você pode usar essa expansão em cofatores para calcular, mas se não, vai acabar sendo muito cálculo que você vai fazer. Escalonamento pode ser uma saída boa na maioria dos casos. Beleza? Então agora eu vou passar para vocês que vocês façam o seguinte.
A gente viu no outro vídeo aquele exercício lá. Vou escrever aqui. A gente viu aquela outra matriz lá do último exercício, que era essa matriz aqui. Essa matriz aqui, 1, 0, 0, menos 1, 3, 1, 2, 2, 1, 0, menos 2, 1, 2, 0, 0, 1. Essa era a matriz que a gente viu de exercício do último vídeo, né? Então agora eu quero que vocês calculem o determinante por escalonamento ou redução de linhas, redução em linhas, tá? Escalonamento. Eu quero que vocês calculem agora para mim esse determinante por escalonamento. Lembrando que o valor desse determinante, que é determinante, a resposta, né? Determinante de A é igual a menos 6. Beleza? Que essa é a solução. Ok? Então, até o próximo vídeo. Boa sorte.